Olá, olá, eu quero dividir com vocês hoje um livro escrito no século XIX pelo nosso primeiro presidente, da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Ele escreveu um livro chamado, o título é O Alienista, Não era um livro, Ele escrevia por jornal. Ele foi escrevendo, alguns acham que é novela, mas não é novela, porque ela é mais extensa, ela tem mais personagens. E é o seguinte, muito interessante, o Alienista é a história de um médico muito bem sucedido. Ele foi muito bem sucedido em Portugal, muito bem sucedido na Espanha, na Europa, e era bem sucedido no Brasil. O nome dele era Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte, volta para a cidade dele, Itaguaí, que era um lugar pequeno naquela época, no estado do Rio, E ele era solteiro, ele escolhe uma mulher para se casar, a Dona Evarista. Dona Evarista era jovem, tinha uns 25 anos e era viúva. E o Machado de Assis disse que ele escolheu porque ele achou que ela seria uma boa mãe. Seria uma boa procriadora. Nesse livro, o que o Machado de Assis quer que a gente entenda? Ele quer que a gente pense. Ele faz uma leitura psicológica. A literatura no mundo é o seguinte: como que ela foi crescendo, As pessoas contavam hábitos, contavam-se a formação das histórias, mas a evolução da literatura é que depois vão se fazer leituras psicológicas. Esse é um livro que se faz leitura psicológica. Por exemplo, quais são os assuntos que estão em voga ali? A razão e a loucura. Porque o Dr. Bacamarte, ele resolve estudar a psiquiatria, E ele começa a diagnosticar as pessoas. E interessante, ele tem lá um açougueiro que é candidato a vereador, mostra a política, ali mostra a medicina, o médico, o psiquiatra, mostra o político e mostra a sociedade. Ele criou lá um manicômio chamado Casa Verde, Ele criou um manicômio, mas tem um detalhe: toda pessoa que chegava lá, ele internava ela, ele internou as autoridades da cidade, todo mundo ele detectava que era louco. Isso é muito interessante, O Machado de Assis era muito sutil, Será que ele estava dizendo que todos nós temos um pouco de loucura, Tem uma frase que diz o seguinte, que todo mundo de longe é bonito. Por quê? Porque quando você vai conviver com as pessoas, você vai saber o que elas pensam, quais são os sentimentos dela, qual é a crueldade que passa por ela, qual é o amor que passa por ela, Então toda pessoa de longe é bonita. O Dr. Bacamarte, ele chega ao extremo no final, ele mesmo se interna. É uma história assim muito bacana, sabe, o Alienista, Ele tem a ver com o estudo da psiquiatria, Tem a ver com a psiquiatria, tem a ver com a questão social, tem a ver com a questão, o barbeiro lá vai ficar contra ele, depois acaba se convencendo, fica do lado dele, E será que todo mundo tem mesmo um pouco de médico, um pouco de louco, um pouco de técnico de futebol? Olha, pensar é preciso, viver não é preciso. Tem um filósofo que diz o seguinte, que se a vida não serve para ser pensada, então a vida não serve para ser vivida. Um beijo no coração.